A gente vai falar de uma técnica que eu acabei de apresentar para você, escalada, que é a criolipólise. Quem volta para conversar com a gente, ela que é super simpática. Ela esteve aqui numa pauta sobre celulite, que foi muito legal. Doutora Samantha Enandi, que é dermatologista. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui mais uma vez. De novo, foi tão Carol. legal aquele bate-papo, né? As meninas ficaram enlouquecidas. E a gente aproveita hoje, durante a nossa pauta, a gente também vai dando umas dicas. Ótimo. Que eu sei que não falta, são dicas, né? Da nossa convidada. A nossa modelo de hoje é a Raíssa. Deixa eu te dar um beijinho, Raíssa. Seja bem-vinda. Tudo bem? Não fica com vergonha, Raíssa. Fica tranquila. Até porque a gente vai fazer o procedimento e a gente vai mostrar ele na íntegra, né, doutora? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então vamos fazer o seguinte. Antes dela deitar aqui na maca pra gente começar o procedimento, a gente tem que mostrar a gordurinha da Raíssa. Isso. Então eu vou pedir, doutora, vamos ficar aqui, meninos, aqui pertinho do plasma, antes de vir aqui pra cá, ó, vamos ficar aqui, isso. Tá. Pra gente ter um espaço pra doutora mostrar onde se concentra essa gordura, né? Então é importante, aqui. Carol, olha lá. esse tipo de gordura, tá vendo? Essa gordura que a gente consegue pegar, não Tá. é aquela visceral, aquela barriga dura, né? A gente tá falando de uma gordura mais superficial, aquela Perfeito. gordurinha localizada que incomoda. Tá, então vamos ó, mostrar, ó, que a gente vai fazer um antes dela, né? Vocês já vão entender por quê. Essa é a gordurinha, então, que Localizada, é local. superficial. Tá, aí os meninos estão pegando a imagem. Isso. Tá. Aí agora uma pergunta antes da gente ir pra maca. Poderia ser uma gordurinha no braço, na perna, embaixo do bumbum? Poderia. Tá. Esse tipo de gordura, então, é legal sempre o médico estar avaliando, né? Pra gente poder ter certeza que a gente está falando dessa gordura, que é a mais superficial. Tá. Pode ser nessa região do flanco, do pneuzinho, Tá. pode ser um culote, pode ser uma coxa. Tá? Então, Poderia sim. Onde tiver essa concentração dessa gordura superficial, como você explicou. Então vamos lá, Raíssa, vamos deitar aqui na maca, que tá todo mundo querendo ver como é que o negócio funciona. Pode ser. Isso, fica à vontade. A Raíssa, gente, vai ficar fazendo o procedimento, a gente vai conversar tudo sobre o aparelho agora na pauta. Ela vai ficar durante o programa todo fazendo a aplicação, que são 50 minutos, né, doutora? Isso. E no final, nós vamos mostrar a Raíssa, depois dos 50 minutos, como fica essa gordurinha congelada. Então, vamos lá. Antes da gente começar a aplicação. Tá. Qual é a técnica? Por que a gente congela a gordura? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que o frio, né, ele já é usado há muito tempo e estudado há muito tempo. Então, os trabalhos, eles vêm de mais, assim, 2009 foi quando encheu de trabalho. Mas há muito antes, a gente já tem visto que o frio, ele consegue destruir célula, né? Então, na dermatologia, a gente consegue queimar, consegue remover alguma pinta, alguma coisa com o frio. Tá. Porém, o frio, para chegar nessa gordura superficial, ele tem que ter um tempo de permanência. Então, ele não pode ser menos 80, como a gente usa para uma lesão, que seria um jato. Entendi. Ele é um frio que vai durar os seus 50 minutos, isso que os trabalhos mostraram, que ele é mais eficiente, porque ele vai estar numa temperatura baixa, né? Não tão baixa, por um tempo maior. Tá? Então, o frio, ele vai inflamar. Esse frio, ele vai... O vácuo do aparelho, esse aparelho ele foi todo projetado específico para isso. Esse vácuo ele já separa, ele já vai estar puxando essa gordurinha localizada. E ele vai conseguir congelar essa região na temperatura que eu vou pôr de acordo com o tamanho da gordura. Então, para cada paciente, a gente vai chegar numa temperatura limite diferente. Adequada. Entendi. Agora, uma pergunta importante. Pra onde vai essa gordura? Tá, congelou. E aí? E depois disso? Meu medo é, será que vai sair no meu xixi? Né? Como a gente elimina? Congelou e depois descongela, claro. E aí? Não, essa gordura, quando ela é congelada, ela vai mudar a característica. Ela vai deixar de ser um lipídio, aquela gotinha de óleo, aquele sebinho. Ela vai ficar toda quebradinha em micelas, como se fossem microcristais de gelo. Entendi. Ao longo dos próximos 30 dias, 60 dias, até 90 dias, o corpo vai, na sua drenagem, vai limpando, vai reorganizando, porque isso ficou uma célula morta para o nosso organismo. Entendi. Então, não pode ser visceral, porque senão nós teríamos problema com o nosso fígado, o nosso rim. Então, ele não vai nem para o cocô, nem para o xixi. Entendi. Mas a nossa drenagem, que é quem leva a toxina, consegue carregar essas micropartículas. Então, eu vou destruir uma célula
programado. Eu quero destruir, né? Eu estou programando para eu destruir. Perfeito. Então eu vou usar um frio, porque eu tenho uma proteção pelo frio. Eu vou congelar esse óleozinho, essa gordurinha, em micropartículas. Faço uma reação que o corpo está desconhecendo aquela célula. O que aconteceu? Antes era uma coisa grande, agora é uma coisa cheia de microcristalzinhos de gelo, então nós vamos ter que ir drenando e tirando dessa região. Entendi. Então o corpo, por isso uma área localizada, né, não uma área muito grande, por isso a gente não faz no corpo inteiro num dia só, porque a gente pode ter um processo inflamatório muito grande. Entendi. Até uma febre, né? Porque aquela célula, ela ficou estranha para o seu corpo. Por isso o cuidado de realizar o procedimento com um médico. Tem que ter a orientação e, se não for a aplicação, às vezes uma esteticista pode estar treinada para aplicar, tem que ter a supervisão do médico. Sim, eu acho que a indicação é tudo. Para eu poder, né, que tipo de gordura, como que é, para poder explicar para o paciente ficar tranquilo, que é um procedimento que ele vai amanhã tá fazendo um exame de sangue, essa gordura não subiu o colesterol, não mexeu na glicemia. Entendi. Ela é uma gordura localizada, ele é um aparelho por região, ele é focado, o frio é controlado. E o que ele vai fazer é mudar a estrutura da gordura. A hora que ele mudou a estrutura pelo congelamento, fez um processo inflamatório e o corpo vai tentar eliminar essa inflamação. Olha que Então a gente pede até 3 meses. 3 meses. Até 3 meses para o paciente. Eu gosto de pedir para ele voltar com 1 mês, para olhar, fotografar, conversar com o paciente. Mas uma sessão já modifica muito? Quantas são necessárias? Então, depende. No caso dela, para esse tipo de gordura, eu acho que 1 sessão. Uma sessão. Claro que a paciente não pode sair comendo tudo que ela quer. É isso que eu ia dizer. Então vamos fazer o seguinte, segura essa informação da comida, vamos fazer, vamos mostrar, viu? Para dar tempo dela ficar os 50 minutos que vai rolar o programa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um suspense, gente. É um suspense. Vocês vão ver como ele funciona. Aí ela vai ficar fazendo aqui nos bastidores. Vão chegar várias perguntas. Quando eu for retomar, então, esta pauta com a doutora, colocaremos as dúvidas de vocês e outras dúvidas. Vamos deixar todo mundo curioso. Vamos lá, vamos ver. Lá. Carol, é importante, é uma manta especial para o aparelho, né? Então, eu vou proteger o umbigo, eu não quero que ele puxe. Ó, o antes tá ali, hein? Ó, o antes tá ali, deixa eu comparar, hein? Olha lá o antes, olha lá. Então, adorei isso. Essa manta também é bom a gente falar que é uma manta própria. Não dá para cortar a manta. Às vezes a pessoa tenta economizar, né? Então... E isso vocês é que têm acesso, né? Tem o que nesse Então, ele é um mantinha? gel, tá vendo? Ele tem um produto como se ele fosse uma gosma para até proteger da parede daquele do cabeçote que você mostrou. Então, eu vou colocar aqui, é gelado, mas... Ai, eu quero tanto ver isso ao vivo, porque eu já vi foto, né? Mas depois que a gordurinha já tá ali. Eu quero ver indo, entendeu? Então eu já coloquei, protegi. Agora nós vamos aqui mexer no aparelhinho, tá? Vamos lá. Então eu quero um tratamento de 50 minutos. Outra coisa importante, manta é importante. Essa manta, ela tem essa textura mesmo. Se for alguma coisa diferente, nós vamos suspeitar. E o aparelho, 50 minutos. Nada de 20. Tá? Nós não vamos conseguir ter esse efeito porque é um congelamento a -7, eu vou precisar ter um tempo. Perfeito. Então eu vou vir. Dói, doutora? Não. Ela sente o sugar. Tá. Uma sucção. Mas muito leve. Muito leve. Mulherada né? Corajosa, né? Não, Amanda, não é corajosa, cara. Tá todo mundo assim querendo ver o negócio. Mas você já fez nunca, Raíssa? Primeira vez? Primeira vez. Raíssa está tensa. Gente do céu, primeira vez. E ainda na TV, né? Ninguém merece, né, Raíssa? Ai, meu Deus. Não, mas tá tudo certo, fica tranquila. Pensa na gordura indo embora. Vamos lá. Colocou, então. Então eu vou colocar, Raíssa, eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo. Olha lá, os meninos já estão com o take preparado aí, ó. A câmera, tudo certo. Vou posicionar. Aí. Ok. Prestem atenção nesta parte transparente, tá? Olhem pra esta parte transparente aqui. Espera aí, que eu vou só voltar. Ó, isso, tá perfeito, tá perfeito. Espera aí. Tá quase. Vou só pedir, porque eu já tô de luva, se o Jefferson pode me ajudar. Claro, o Jefferson pode entrar, o Jefferson te ajuda, enfim. Isso, é ele que manipula o produto, não tem? Ele que mostra. Fique à vontade, Jefferson. Olha lá, que legal. Só o play? Só o quê? Então tá bom, só o play. E aí a gente, meninos, então vamos lá. Tudo pronto? Prestem atenção aqui. Olha lá, olha lá. A gordura vai subir. Olha isso. Carol.
Olha isso. Subindo, subindo. Nem parecia que ela tinha tanta gordura assim, né? Olha isso, olha isso, olha isso. Olha que joia. Tá tudo bem, Raíssa? Tá tudo bem. Pode gritar, se doer, a gente conta a verdade. Olha lá, olha lá. Meninos, vocês viram isso? Quem quer testar dos meus meninos? Cara dele. Tô brincando. E olha que linda, a paciente tá sorrindo. Você tá tudo bem, Raíssa, mas pode contar, não tem problema. Porque eu acho que a gente fala, né, é um desconforto e tal, cada um tem o seu limite de dor, mas... Claro que dá um desconfortinho, né, gente? Vamos combinar? Não tem como não tô sentindo nada. Também não é? Vamos falar a verdade. Por que tem essa luzinha verde? Agora ele vai começar a fazer um processo de aquecimento e depois resfriamento. Tá. E assim ela vai ficar. Assim eu sei que ele tá ligado, que ele tá puxando, que ele tem o vácuo. Tá? A gente pode colocar alguma coisa aqui para segurar. Ele tá seguro, mas às vezes a paciente fica preocupada. Será que ele vai cair se eu me mexer? Então ele tem uma cinta que daria para amarrar, né? Ou a gente... Fica aqui do lado da Raíssa, conversando com ela, segurando. É isso. Então ele já está com aquela temperatura que você está chegando na temperatura. Está chegando lá. Então primeiro ele dá um leve aquecimento, ele vai chegar nos 38 graus por 2 minutos. Aumenta toda a vasodilatação dessa região. Então é como se aumentasse perfusão, vai ter mais oxigênio. Eu vou preparar a área para congelar. Depois que eu tiver tudo quentinho e aquecido, aí ele entra, aqui tem o aparelho, ele tem água, ele tem aqui uma parte de metal que ele começa a se resfriar, então a gente não precisa mudar essa temperatura, né? E ele vai resfriando, resfriando, resfriando e ela vai passar os próximos 50 minutos aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, doutora Raíssa. Ela tá olhando até para as luzes para se concentrar. Concentre, tá tudo bem. A gente vai mostrar o antes e depois, você vai ficar tão feliz e a gente também, porque eu adoro ver antes e depois. Vamos fazer o seguinte, vou dar um recado. A gente tem um assunto de beleza também super bacana e daqui a pouco, enquanto ela vai fazendo os bastidores, a gente volta para mostrar como ficou e para as outras informações que faltam, inclusive da parte de alimentação, que é importantíssimo, doutora dermatologista, eu sei que entende muito e fala muito bem também de alimentação. Meninos, vamos colocar o aparelho. Era isso que eu tinha dito aquela hora, que eu não estava conseguindo dizer. Vamos colocar o aparelho para a gente dar continuidade, porque quem chegou agora... não tem problema, a gente deixa ele aqui só pra quem chegou agora, que não viu, entendeu o que a gente tá falando. Seguinte, menina, mentira. Ah não, doutora, é mentira. Põe a mão, olha que geladinho. Não, gente, olha isso aqui, vocês lembram da barriga dela? Não, a gente vai mostrar o antes daqui a pouquinho. A gente vai, e vamos colocar umas perguntas. Antes da gente mostrar o antes dela e mostrá-la em pé. Doutora, ela ficou no final quanto tempo? Tá aqui a máquina da criolipólise, tá? Tá aí o antes, olha o antes. Olha isso, a gente congelou a gordura da Raíssa. Então agora, Raíssa, eu vou pedir para você se levantar e ficar aqui do lado, que deitadinho eu já vi bastante diferença. Vamos ficar aqui do lado, os meninos vão mostrar, aí pode ser de frente, depois a gente faz aquela comparação, dando uma giradinha para ficar na mesma posição. Vira para sua esquerda só um pouquinho, aí, perfeito? Olha lá, vamos ver essa barriguinha então, agora... Aí, pronto. Tá bom? Não é tudo, né? Então, peraí, vira só um pouquinho aqui, ó. Qual câmera é a dela, meninos? Saulito? Então tá aqui. Essa câmera que vai te pegar pra gente mostrar o antes e depois, tá? Aqui, aqui. Aí, vira aqui assim, ó. Nós temos que ficar na mesma posição. Aí, ó. Você tá vendo aqui, ó, que é onde tá vermelho? Doutor, explica pra gente. É isso que vai diminuir. Isso. Tá. Então, aqui, ó, eu vou mostrar com a minha mão, tá? Agora tá congelado, tá inflamado, frio e tá começando um processo inflamatório. Entendi. Né? Então o corpo ele vai dar uma inchadinha hoje. Sim, porque você mexeu nessa região. Eu mexi, eu congelei, eu manipulei, né? O corpo tá tentando entender o que aconteceu ali dentro. Mas ela pode fazer atividade física, ela pode fazer o que ela quiser hoje. Vida normal. Vida normal. Então ela não tem nenhum cuidado especial hoje. Daqui a pouquinho esse vermelho já sai, então não vai ficar essa região por muito tempo, volta a temperatura normal. E ela vai começar a ver mesmo essa redução de medida ao longo desses primeiros 30 dias. Então a gente precisa do tempo. Então o ideal, vou pedir para você ficar aqui, eu vou ficar aqui do lado com a doutora, só para fazer essas perguntinhas, que inclusive tem perguntas chegando, a gente vai colocar. Doutora, ela não pode fazer outra sessão em menos tempo?
Não. Não é indicado? Não é indicado, né? Eu acho que se ela quisesse uma outra região, até daria pra gente avaliar, reavaliar. Então, tem um pouquinho aqui do pneuzinho do flanco, dá pra gente avaliar. Agora, no mesmo lugar, tem um processo e ele tem esse tempo. Então, a gente respeita o tempo dessa ação, né? Porque às vezes eu não sei se ainda melhoraria mais. Então, vamos dar o tempo ao tempo. Perfeito. Então, são 30 dias. Vamos colocar a nossa perguntinha e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da alimentação, porque não adianta fazer procedimento e não mudar a alimentação, né? Olha lá, Orlandine, é isso? Orlandiana, agora sim. Um beijo pra você. Olha lá, é necessário o uso de cinta após o procedimento? Se sim, por quanto tempo? Boa pergunta. Boa pergunta. Não, não é necessário. Nesse caso, não precisa. Não precisa. A não ser que ela sinta um desconforto, né? Nesse dia ela fala, nossa, ficou uma sensação desagradável e a cinta dá uma segurança. Então ela poderia usar, mas não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Doutora, vou pedir para você falar um pouquinho sobre alimentação. Esse é um dos procedimentos que a pessoa sai dali e não pode comer carboidrato em seguida, por exemplo? Como é que funciona isso? É que é um procedimento que nós vamos ali numa região, numa gordura localizada, onde tem uma reserva de carboidrato, né? Então, se fez essa gordurinha, é porque algum carboidrato já estava entrando na alimentação. A mais. A mais, né? Seria assim, eu acho que não é muito inteligente. A pessoa faz, quebra, congela, manipula, não é um procedimento, um custo barato, é um equipamento caro, é um investimento. E aí ela sai depois e começa a comer uma porcariada. Então eu acho que tem que ter essa consciência que vai mudar um pouquinho, sim, o planejamento alimentar. Ela, né, se alimentando a cada 3 horas, deixando de lado um pouco da farinha, do açúcar, dos doces, né, das frituras, não pelo procedimento, mas pelo resultado que ela quer chegar. Olha que importante isso. Então, claro, vai ter o efeito que o aparelho proporciona. Só que muito desse efeito, dessas propostas de procedimentos estéticos, vem também dos hábitos saudáveis. Então, praticar atividade física e comer direitinho só vai potencializar esse congelamento da gordura. É importantíssimo. Eu acho que a indicação dele é aquele paciente que resolveu, eu vou mudar mesmo, eu quero uma vida mais saudável. Eu comecei a fazer atividade física, eu estou comendo melhor, mas ficou uma gordurinha que não sai. E realmente não sai, ela é difícil de sair. Olha só. Então, faça uma cirurgia. Se a gente tem algo menos invasivo, menos agressivo, eu acho que vale a pena, né, e bem indicado, e mudar esse conceito de vida mais saudável, sim. Agora, a última pergunta, que eu sei que essa pergunta rolou. As meninas que estão amamentando, que acabaram de ter nenê, que a barriguinha ainda está, né, num processo, enfim, para voltar ao normal, podem fazer? Carol, eu não indico, porque eu vou ter um processo inflamatório, mesmo que pequeno, controlado, né? A gente conhece todo o risco, toda a manutenção, mas ela está amamentando, eu vou ter um processo inflamatório, pode passar pelo leite. Então, assim, ele não tem nenhum estudo, nenhum trabalho científico que fale sim ou não. Mas como médica, eu prefiro que ela termine de amamentar, porque o corpo ainda vai mudar. E aí sim a gente começa a fazer alguma intervenção. Perfeito, eu concordo. Eu acho que é outro momento, é outro período. A produção da prolactina, né, para o leite, dá uma estocadinha de gordura no abdômen. Isso é assunto para uma outra pauta, né, doutora? Mas eu acho que vale a pena esperar. Mas eu fiz a pergunta porque eu tenho certeza que muitas das recém-mamães, com certeza, mandaram essa pergunta. Eu vou pedir para a Raíssa entrar mais uma vez. Raíssa, depois eu quero te ver, depois dos 30 dias, pra mandar pra bem longe. Tá congeladinho, você sentia? Tá sentindo assim? Geladinho? Olha lá, ela ficou o tempo, ela poderia ficar mais tempo, né, doutora? Poderia ficar 50 minutos certinho, mas claro que a gente fez ao vivo. Eu acho que ela ficou em torno de 35 minutos. Isso. Por aí. Obrigada, viu? Arrasou. Depois eu quero ver. Doutora, obrigada mais uma vez. Obrigada. Olha, adoramos o seu trabalho, você é uma simpatia. Quem quiser saber mais, vou passar um site para vocês de agradecimento da doutora Samantha, que é o www.samantaenande.com.br. samantaenande.com.br. Tem Insta? Não tem, mas vou ter em breve. Isso mesmo, as redes sociais estão bombando. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, um beijo. Carol. Até a próxima. Te espero, hein? Tem muito assunto bacana. Até, obrigada.